Fala, senhor Estruquiluca da área. Hoje o vídeo é para minhas filhas. Influência do pai na vida da mulher, certo? Aqui a gente vai desdobrar diversos estudos psicológicos e fisiológicos, neurais, sobre o quanto impacta na vida da mulher, na fase de relações, na fase profissional também, a relação dela com o pai, certo? É um vídeo que pode ajudar a curar muitas feridas e eu acho, então, ele é importante para as meninas, para as minhas filhas, para os caras que buscam se relacionar com mulher e para quem vai ser pai de menina. Aqui você vai entender todo o impacto e o quanto pode ser danoso um relacionamento na sua vida ou nas suas escolhas de parceiro, a influência do pai. Eu tive que fazer essa aula e ela é bem densa, bem grande, antes de chegar na aula de o que as mulheres buscam em um homem. Porque existe uma grande diferença, o que elas necessitam resolver do que elas realmente estão buscando. E é nessa aula de hoje que você vai entender isso. Prepara que a aula vai ser grande e aberta. E senhores, tudo isso aqui acontece graças a apoiadores e membros, tá? E se você quiser aprofundar no tema de mentalidade, se você quiser pegar realmente ferramentas que podem também transformar a sua vida em todas as áreas da vida, um verdadeiro manual da vida, como diz os próprios alunos, faça o nosso curso de mentalidade, tá? É uma oportunidade acessível que pode transformar a sua vida em níveis que você ainda não imagina, sabe? Te fazendo entender o quanto é possível buscar todos os objetivos. Eu ensino tanto a melhorar diversos pontos da vida social, profissional e de autogoverno, como também eu te ensino a planejar, como você planejar e conquistar seus objetivos. E é isso que você vai encontrar nesse curso. Se você acha que a trilha do Machado, né, ela já te impacta, espera pro curso de mentalidade que ele vai mudar a tua vida para sempre. Fala, senhores, Tranquilo Cadar na área. O vídeo de hoje é influências do pai na vida da mulher e suas armadilhas. Já falei, né? Já falei, mas cabe ressaltar, eu quero fazer o vídeo sobre orientando, né, como as meninas aqui que seguem o apoio, sobre o que a mulher deve buscar num parceiro para aprender a escolher certo. Só que, cara, eu não posso mostrar, eu raciocinando, eu cheguei à conclusão que eu não consigo mostrar o que elas devem buscar se eu não mostrar primeiro efeitos psicológicos que fazem ela escolher errado. Às vezes entender o que não buscar, o porquê não buscar desse jeito, não, sabe? Uma coisa é você buscar princípios, outra coisa é você ter necessidades de coisas que te faltam. E aí pode te dar um caminho errado. Essa aula, ela, como toda aula para o público feminino, eu fico preocupado na hora de fazer, mas as meninas aqui que seguem, né, a Matília Fen, elas me encorajam, dizem que impacta bastante, então eu busco fazer. É uma aula, já disse, né, as aulas voltadas para o público feminino, embora essa aqui eu entendo que qualquer homem que não seja idiota vale a pena ver para entender, talvez, alguns comportamentos que a sua mulher tenha, mas normalmente os vídeos voltados para o público feminino, eles tendem a ter pouca audiência. Mas, cara, é aquilo. Eu não tô aqui só pela audiência. Eu tô aqui pelas coisas que eu acho certo. Então, eu acho pertinente a gente bater isso, certo? E um dos grandes problemas que uma menina vai ter no futuro, e isso pode perdurar a vida inteira, é o efeito da relação que o pai teve com ela. E isso precisa ser ajustado. Já leva para o seu coração, que eu vou falar no final, mas nada disso aqui é determinismo. O que é determinismo? Uma causa tem esse efeito, isso é determinismo. Isso gera isso. Isso aqui é uma influência, quer dizer que isso aqui pode gerar isso aqui. A gente que já estuda diversos outros assuntos, a gente pode fazer uma analogia didática e dizer que as pessoas que estão em baixos ciclos de consciência, elas tendem a repetir os comportamentos, né? E aí vão ter 3 características de repetição. A positiva, que é tipo assim, eu concordo e eu sigo. A de repúdio, que é tipo, eu já vi que isso não é certo e eu vou pro outro lado. E não é a de cópia, é negativa, sabe? Você tem um comportamento negativo, aí tem uns que vão buscar a posição positiva, outros vão repudiar e outros vão seguir. Essas 3 características,
vão impactar diretamente quem está em baixo horizonte de consciência. E filhos, não levem a mal, mas mais de 90% da sociedade está em baixa consciência, então elas repetem ciclos. Quando você entende isso aqui, que eu vou trazer estudos de neurociência, eu vou trazer estudos de psicologia, você começa a entender as coisas cíclicas que estão relacionadas à influência do pai. E aí, só de analisar isso, você já começa a ponderar as suas tomadas de decisão. Claro, eu entendo que só de vocês estarem num canal como esse, que não é um canal hypado, né? Hoje a gente tá indo para 190 mil seguidores. Espero que quando vocês vejam daqui a algum tempo, né, esse vídeo, espero que rode bastante, ajude muita gente, esteja muito mais. Pode dizer aqui nos comentários, caraca, quando você fez estava em 190, a gente já está em 500 milhões. Brincando, mas é para isso que a gente faz um bom trabalho, para ajudar mais pessoas. Mas a grande entendimento que eu tenho é que só de vocês estarem num canal como esse, que não é hypado, eu não sou um cara... sim, eu sou muito empático, cara, tá? Senão eu não fazia o que eu faço. Mas eu não sou aquela delicadeza. Uma seguidora falou assim, eu gosto muito do jeito que você fala, mas você não conseguiria ser mais simpático? Eu falo pra ela, eu sou o mais simpático que existe, porque eu falo a verdade. Eu sou o único realmente preocupado em falar a verdade. Eu não tô preocupado em agradar, são coisas diferentes. Então assim, porra, eu já não sou o cara, né, o mais docinho da porra do... pegou o pacote de bombom, eu não sou aquele mais docinho, né, meu irmão? Eu sou aquele mais azedo. Então, porra, mas só de vocês estarem aqui já me dá o entendimento que estão buscando evoluir o nível de consciência. Cara, só isso já te tira de um grande bolo. Mas, no geral, tá todo mundo ainda refém de algum medo ou alguma crença limitante. A gente está trabalhando aqui para quebrar essa cabeça de vocês. Tanto é que as coisas que dão resultado na vida de vocês é quando eu faço um vídeo que quebra uma barreira tua, e aí tu desponta. O que eu espero desse vídeo é que tanto as minhas filhas que vejam ele aprendam a desviar das armadilhas que uma relação paterna negativa pode estar impactando, e os meus filhos, eu espero que quando vocês olhem para sua companheira, vocês tenham mais empatia e aprendam a lidar melhor com ela. Porque todo mundo é bom, mas às vezes, devido a algumas influências da vida, a pessoa só consegue ser boa para ela. E aí ela não consegue se libertar, e às vezes é você que vai ter que ajudar. Pegar as pessoas já pronto e perfeita, eu acho assim, muito inocência, porque ninguém tá pronto e perfeito. Tá todo mundo cheio de problema de alguma coisa. Eu tenho os meus, a Gabi tem os delas, vocês têm os de vocês. Então, para mim, é muito claro que todo mundo vai chegar com algum defeito. A questão é, se esses defeitos a gente tem capacidade de ajudar a administrar. Mas todo casal, quando o que eles devem buscar é parar de ser individualistas e virarem um casal, uma só carne. E aí, quando se entende isso, entende-se que a gente está atravessando uma ponte e não importa chegar primeiro, tem que se chegar junto, a gente tem que chegar junto ou ninguém ganha. E cheguei do outro lado. Deixei minha mulher e meu filho para trás. Perdi. Ah, só meu filho chegou. Perdemos. Só minha mulher chegou. Perdemos. Família tem que ser um bloco só. Pai, Filho e Espírito Santo. É a manifestação de Deus na vida. A gente tem que trabalhar uma família para isso. E, cara, se a gente está trabalhando para isso, a gente vai ter que aprender a lidar com os defeitos do outro e aprender a consertar, aprender a ajustar. E é claro que cada tipo de defeito a gente tem um custo que a gente tem que avaliar se a gente está buscando pagar esse preço ou não. Mas o que eu vou mostrar aqui é um mapa de comportamento, que não é determinista, mas ele é de influência direta, tá? É influência direta. Vamos dizer assim, né? Isso não tem estudo, estou só falando. Por exemplo, isso aqui é uma pessoa. Aí tem coisas que elas influenciam aqui, que influenciam aqui, que influenciam aqui, para chegar no comportamento da pessoa. Tem coisas que influenciam direto. O pai, mãe, influencia diretamente na construção do comportamento de todos nós. O nosso límbico,
que é o nosso cérebro mais dinâmico do sistema 1, o nosso límbico, que define 95% das nossas ações, eles são formados pela dualidade de pai e mãe. Por isso, eu sempre digo, o maior castigo de uma criança é ter um pai fraco, porque ele não vai conseguir transportar para essa criança as referências de força, disciplina, hierarquia e combatividade, e uma mãe puta, porque ela só entende a promiscuidade como forma de ganhar atenção. Então ela não ensina valores que uma mulher em sua forma melhor explorada desenvolve, que é diplomacia, empatia, a sensibilidade, a multiplicação. A mulher tem capacidade de nutrir. Ela pega um apartamento e transforma numa casa, sabe? Ela pega ingredientes e transforma em comida. Tipo assim, né? Não precisa ser essas relações, mas a habilidade da mulher é uma habilidade social tão desenvolvida que ela consegue transbordar os locais. O homem consegue resolver, a mulher consegue transbordar os locais, seja em qualquer coisa que ela coloque a mão. Claro que ela precisa, né, tanto o homem quanto a mulher, precisam estar bem alinhados com as suas características para, assim, desenvolver melhor os seus potenciais. Contudo, quando você já tem uma formação que veio carente disso, você precisa resolver isso, para não ser um repetidor de um ciclo que é prejudicial a você e a todos que estão à sua volta. Então, uma aula como essa, eu acho que ela serve para as minhas filhas, para quem é pai de menina, para quem busca se relacionar com uma mulher, né? Então, todo mundo que busca se relacionar com a mulher, todo mundo que vai ter uma filha mulher e todo mundo que é mulher tinha que ver um vídeo como esse. Porque vai ajudar a não cair em armadilhas. E essa é a grande jogada. Tá? Isso aqui, cara, eu ensino no curso. Tá? Eu não especificamente desse jeito. Eu não tenho... não busco assim, certos assuntos de relacionamento, mas eu ensino como forma o caráter, a integridade, o comportamento, através da teoria do apego. Então, eu tenho estudos lá da teoria do apego, então já é um conceito que eu estou familiarizado, e outros conceitos que no curso eu implementei com mais profundidade. Aqui serão tópicos reduzidos, mas tudo aqui que eu estou botando tem estudos, então vai impactar diretamente. Esse aqui é de Harvard, se eu não me engano, com neuroimagem. Esse aqui eu não sei se é o Willis, que é um de 2003, não lembro, mas todos têm algum estudo. Aqui é mais dinâmico, então, mas, cara, tudo que eu falo, vocês devem buscar aprofundar, devem buscar testar, tá? No curso eu tenho todas essas ferramentas, mas aqui a gente vai usar elas para poder dimensionar. E aí, cara, vamos seguindo. O que é o pai? O que é o pai na vida de uma mulher? Aí tu fala, meu pai é um pela-saco. Meu pai é um fraco, meu pai é um bunda mole. Beleza, calma, a gente vai chegar nessa parte que você vai poder liberar o seu coração. Mas o pai, ele é a primeira referência masculina e será o parâmetro para todas as outras análises. O que eu quero dizer com isso? Quando eu te ensino... eu te mostro esse parâmetro aqui. Isso aqui é uma garrafa de álcool. Agora você tem esse parâmetro desenhado na sua cabeça de como é uma garrafa de álcool. Aí, quando eu te apresento isso aqui e falo, e alguém te apresenta isso aqui daqui a 10 anos, e falo, isso aqui é uma garrafa de álcool, aí você fala, não, garrafa de álcool é isso aqui. Aí eu te mostro um outro modelo, aí você fala, também não, isso que é garrafa de álcool. O problema é quando isso foi mal desenhado, quando isso foi mal feito, quando isso foi feito errado. Então, quando você tem como base uma referência errada, ou pior, né, tem estudos, né, tem corrente na psicologia que vai dizer que um pai ruim, do pior que existe, o abusador, ele é melhor na vida de uma mulher do que... Ele pode ser melhor na hora de tratar a vida de uma mulher do que um pai ausente. Porque o pai ausente, eu vou falar assim, aqui tem uma garrafa de álcool. Ó, porra, tu não tem referência do que é uma garrafa de álcool ainda.
Aí tu vai ter pelo que alguém te falou. Porra, não fica uma boa imagem. Então, assim, um pai ruim na terapia, né, eu conversei, eu estudei, procurei algumas coisas, mas também conversei com pessoas que trabalham nessa área. Eles falam que é mais fácil tratar uma pessoa com... Cara, eu chamo de terapia, mas porra, teve uma mulher que me corrigiu aí. Qualquer atendimento psicológico, pra mim, é terapia, tá? Ah, se terapia é só coisa de um, não é coisa de outro, é só um modelo técnico, porra. Eu acho que pro bom português, quando eu falo terapia, todo mundo entende que é um suporte psicológico. Pra terapia, é mais importante ter alguma referência, mesmo que seja ruim, porque aí ela parte daquele princípio pra repúdio. Tá vendo isso? É errado. Ó, tipo assim, ó, essa aqui foi tua referência de uma garrafa de álcool. Porra, isso aqui não é uma garrafa de álcool. Aí o terapeuta vai falar, tá vendo? Não é, tá errado. Mas quando não tem, ele vai ter que primeiro desenhar pra você, e aí vem aquele efeito. Teu cérebro já tá formado. Vai ter que fazer aquilo se encaixar pra depois ele ir ponderando o que deve ou não fazer. Então, essa é a grande questão. Então, assim, eu entendo que foi um grande desfavor social e funcional quando a gente fez tipo assim, a guerra dos sexos, a revolução do sexo, eu não lembro qual é o nome disso não, mas que foi tipo a banalização do sexo e das relações temporárias, né? Virou-se quase uma regra, não estou satisfeito, troco, não estou satisfeito, troco. E nisso a gente promiscuiu a relação sexual, logo tivemos mais crianças não desejadas por relações imaturas, inconsequentes, logo a gente teve menos composição familiar. Então, eu cresci em cidade pequena, então não era comum pais separados em cidade pequena na minha geração de infância. As famílias eram uma merda, não estou dizendo que as famílias eram perfeitas. A minha, por exemplo, era uma merda. Mas era uma merda junta. É foda, foi foda pra mim. Mas com certeza, foi melhor eu ter uma referência ruim do que não ter referência. Isso impacta muito. Mas, né, em cidade grande já era mais comum. Né? Eu tenho parentes que cresceram já com família separada. Isso na minha cidade não era comum, tá? Era tipo assim, aquele mesmo casal ali, tipo, cara, aquela relação às vezes tóxica e tal, não tô falando que eram boas, mas era comum se manter. Então quando você tem a promiscuidade do sexo, a facilidade, não tô dizendo que ninguém seja obrigado a ficar com ninguém, tá? Eu só tô dizendo que essa característica gerou muitas famílias separadas e gerou falta de referência. Muitos caras, só pensando neles, alguns escolheram errado, né, normal, aí teve uma relação aqui, não deu certo, aí não quis ficar ali tendo uma coisa tóxica, foi pra outra. Mas alguns foram fazendo, assim, eu conheço pessoas que têm 5 filhos, um em cada relação, sabe? E o cara não consegue ser presente na vida de todos. Isso vai impactar, né? A relação pai e mãe impacta diretamente, tá? Na formação do límbico. Logo, porra, 95% das decisões da vida de todo mundo. Essa é a grande característica. Então, a gente deve buscar entender que isso vai moldar como será a relação da minha filha. Se for positiva, gera uma blindagem e proteção, sabe? Tipo, vai escolher melhor, vai fazer as coisas certas. Se for negativa, gera armadilhas. Você acha que está escolhendo certo, mas você está indo para o lado errado. Essa é a grande questão. Esse é o grande efeito que esse tipo de relação causa. Cara, eu não sei se... Porra, eu não sei se... Deixa eu só ver se o fone tá correto. Vamos lá, que às vezes tá dando uma piscada aqui no Bluetooth, cara. Eu tô com medo que ultimamente os fones têm dado... O fone tem desabilitado. Mas acho que tá indo bem. Vamos lá. Cara, a neurociência. O que a neurociência vai falar? Teve um estudo em Harvard, acho que em 2016, que fez neuroimagem das a neuroimagem mostra que relações positivas, meninas com relações positivas com seu pai, têm maior atividade do córtex. Isso impacta mais autocontrole, mais regulação de emoção. Então,
uma menina que teve uma boa relação com seu pai, uma relação positiva, onde o pai fez a sua função de forma correta, a filha dele vai tender a ter no córtex pré-frontal um maior estímulo logo, e aí o córtex pré-frontal, ele teoricamente, vamos dizer assim, não tem mapa do cérebro exato, mas vamos dizer assim, ali vão estar as virtudes, porque são as capacidades de abnegar o impulso. E essa filha vai ter uma melhor capacidade de autocontrole e regulação emocional. Então ela não é tão reativa. Os nervos não ficam tão à flor da pele. Nem suas inseguranças, nem as suas intenções, assim, né? Ela consegue lidar melhor. Contudo, as relações negativas tendem a ter uma hiperatividade da amígdala. Cara, tem o córtex, aí tem o límbico, que é a grande parte, e tem a amígdala. A amígdala, ela vai estar sobre as funções automotoras tipo, inconscientes de sobrevivência. Então, a capacidade de respirar, as coisas mais inconscientes de funcionamento. Rim, todos os órgãos estão ali, a grosso modo falando. O límbico é a parte dos sentimentos. O córtex, que é o maior, é a parte da razão, vamos chamar assim. O límbico, ele é o estado de sobrevivência. Meninas que tiveram relações negativas com o pai, elas têm uma maior hiperatividade da amígdala. Isso faz o quê? Uma vigilância constante. E aí, dependendo do tipo de relação do pai, por aprovação ou com temor do abandono. Então, cara, foi-se percebido com o estudo de neuroimagem, né? Tipo aquela coisa que mostra o cérebro. Eu gosto de falar que é cérebro aquecendo, né? Porque a imagem fica mais vermelha onde ele estiver mais funcionando, amarelo, vermelha, e uma cor mais fria no outro lado. Eu gosto de falar assim, fica fácil de entender. Então, a mulher que tem uma boa relação com o pai, ela tem essa parte aqui mais aquecida. E logo ela tem uma capacidade de autocontrole e regulação emocional maior. A mulher que tem uma relação negativa, ela tem muito hipervigilância na amígdala, que está bem aqui na base, que é a capacidade de sobrevivência. Entende? A falta do pai faz ela ter uma maior atenção em relação às suas relações como se estivesse em estado de sobrevivência, porque a relação foi negativa, não foi saudável. Então toda relação que ela vai ter, ela vai ter um prisma negativo, seja preocupação por aprovação, eu preciso ser aceita. E aí começa a promiscuidade. A menina, ela precisa ser aceita. Para ser aceita, a ferramenta dela é ganhar atenção. Pode voltar lá no vídeo 254 se você estiver buscando entender. Só que, porra, a atenção mais barata que tem é a sexual. É a mais merda. Mas ela funciona em curto prazo. E aí ela começa, roupa curta. Sim, não tô dizendo que não pode ter roupa curta, tá? Mas eu tô dizendo que às vezes esse comportamento, ele é derivado pela necessidade dela de chamar mais atenção. Entendeu? E, às vezes, ela se submeteu a uma relação merda. Pô, eu tenho uma amiga que, porra, ela tá com um cara casado, o cara promete que vai largar, pô, nítido que não vai, o cara mantém a vida, pô, vive as duas vidas, tá usando ela e prometendo ela não vai. Ela tem muito medo de abandono. Ela tem uma ausência ali que ela não sabe como resolver. Tanto que mexe com o seu instinto de vigilância. Então ela fica mais preocupada em não perder. Então ela se submete a, né? Tipo assim, irmão, tu tá passando fome. Tu tá passando muita dificuldade na tua vida. Não tem comida em lugar nenhum, mas eu chego pra você e falo assim, porra, lá no lixão, como eu trabalhei, o pessoal joga comida, os mercados jogam, quando a vigilância sanitária passa, comida fora da validade. Dá pra gente pegar. Irmão, tu tá passando fome, tu vai se submeter a isso. O cara que não tá passando fome, ele vai falar, porra, cara, tu acha que eu vou me meter no lixo pra pegar comida? Eu vou lá e compro. Essa é a distância de quem teve uma relação saudável com o pai e de quem não teve. A pessoa que não teve, ela vai se submeter mais porque ela tem uma falta não preenchida. A que teve essa relação preenchida, ela não tem essa falta. Não quer dizer que você não possa
mudar, tá, filha? Eu só tô dizendo que na característica de impacto direto, a relação do pai pode fazer isso. Mas você pode trabalhar isso com terapia, com outras coisas, para consertar. Então, socialmente falando, qual é o dano, qual é a armadilha que a relação com o pai já causa diretamente? Nessa primeira parte já do vídeo. Socialmente pode gerar confusão entre entender o que é atenção do que é sentimento. Como ela teve ausência de relação com o pai, ela é carente, precisa suprir a fome dela. Ela vai suprir a fome dela e, por às vezes não ter autoestima, porque é o pai que ajuda a construir isso, ela vai aceitar qualquer coisa. Aí qualquer um que dá atenção, ela já acha que é sentimento. É um sentimento verdadeiro, ele realmente me ama, ele me dá uma atenção, ele retorna a minha chamada. Cara, tem coisas que é só educação. Mas quando a pessoa é carente, ela superestima muito. Porque é o que ela está buscando. No curso, eu falo sobre lei da atração, né? E no curso é técnico, é uma parte de neurociência bem técnica. Minha perna está doendo por causa do jiu-jitsu. E eu falo que quando a pessoa está focada em um objetivo, e ela transforma o objetivo em uma necessidade, tudo aquilo que ajuda a chegar no objetivo, ela superestima. Tudo aquilo que atrapalha a chegar no objetivo, ela desvaloriza. Então, assim, ele me trata muito bem, mas ele grita comigo só às vezes. Cara, isso é um efeito de uma pessoa que não sabe ponderar que isso não é... Tratar bem era a regra, gritar com você é errado. Mas a pessoa, ela tem um psicológico abalado e tá com fome. Ela diminui as coisas que podem estar gerando ameaça, é um risco, e ela se submete. Cara, todo mundo sabe que fulano não é um bom marido, mas por que fulana suporta? Ela superestima, ela é tolerável aturar isso para ter essa tal atenção, porque ela acha que isso é o sentimento, entendeu? Isso impacta muito. E aí tem um estudo que é Joe Boyd e Maria Armsworth, uma coisa assim, Ainsworth. Eu tenho o nome lá escrito. É chamado Teoria do Apego. É um estudo muito bom, cara, porque eles são psicólogos. Eu acho esse estudo muito bom porque ele é muito prático para mostrar como o nosso límbico é formado. Eu acho que eles pegaram ali um entendimento sobre formação do imaginário de Freud e geraram estudos, né? E eu acho ele muito interessante, é muito didático para entender. Eu uso ele no curso e ele mostra como é a formação de certos comportamentos nossos. E na teoria do apego, explica sobre a relação do pai em relação a como influencia nas suas relações de parceiros, filho. Então, assim, quando você tem um pai positivo, esse teste do apego, tem uma coisa chamada teste do apego. Aí, cara, eu não tenho nenhum aqui pronto, mas procurem na internet. E aí, quem achar e achar que foi bem feito, coloca aqui o link. Olha, achei o link, ó, vê se vocês gostam. O teste do apego vai te dizer qual é a tua posição. Ele é tipo um quadrado assim, ó. Ele é uma cruzeta assim. Aí tá assim, seguro, ansioso, evitativo e ambivalente ou desorganizado. Eu não lembro todos os nomes. Mas ele é dividido em 4. Claro que existem combinações, tá? Tu pode ser mais um, menos outro. E aí tu faz os testes, responde as perguntas e vai te pontuar. O meu, cara, se eu não me engano, eu tô mais ou menos assim, eu tô entre o seguro e o evitativo. Eu tô com uma bolinha assim, quando vai fazer o cálculo e tal. Mas eu conheço gente que tá no evitativo, ansioso, ambivalente, e aí vai. O que é isso, Kadá? Cara, isso é como você lidar com as pessoas. Pessoas seguras, elas tendem a ser confiantes, com autoestima e relações saudáveis. Elas buscam a relação saudável. Por quê? Porque ela tem autoestima. É como se ela tivesse dinheiro na conta. Então ela não vai comer no lixo. Ela vai comer no mercado, ela vai comprar comida, ela vai pagar um bom restaurante. Porque ela tem dinheiro para isso, ela tem moeda emocional para isso. Quem não tem, já começa. Aqui a gente começa já a mostrar o problema. Qual é o problema? Ó, quem fica na característica ansioso, ansiosa, no caso, vai ter medo de rejeição e vai tender a uma dependência emocional. É aquela pessoa que tolera tudo. Ela tolera tudo porque ela não sabe lidar, ficar sozinho. Ela tem um vazio da característica do pai, que é de resistência aos enfrentamentos. Então ela
Ah, não, eu prefiro menos, eu tolero mais coisa, eu não posso ficar sem ele, eu não sei viver sem ele. A pessoa evitativa, ela tem característica de frieza, ela tem medo de intimidade. A frieza dela é um bloqueio para ela não se relacionar. Eu vejo muita gente que, no vídeo 254 eu falei, que busca autossuficiência profissional. Esse aqui é forçado. Não busca essa autossuficiência profissional porque é o que quer na vida. Busca como fuga porque não sabe lidar com as relações. Então eu vou buscar meu valor na parte profissional, no ambiente masculino. Isso aqui, né, eu não gosto muito desses termos energia masculina e energia feminina, não. E às vezes nos meus posts algumas pessoas falam isso, ah, você tem muita energia masculina. Pô, me dá uma raiva mesmo. Isso aqui vai ser o que os caras falam de energia masculina, mais ou menos. Mas principalmente vai ser ambivalente, que busca a realização profissional para compor. Rapaz, tô piscando aqui. Vamos lá. Cara, então assim, eu vejo muita gente nesse... Porra, eu tô com um problema no microfone. 2 vídeos já ficaram mal feitos porque o microfone desativou, então eu tô numa neurose com o microfone. Aí eu achei que tava desativando, que acendeu uma luz ali, fui olhar, mas não tá não. Vamos lá. Muita gente vai buscar, né, é aquilo que eu falei, vai buscar se completar numa forma forçosa, porque tem essa característica evitativa. Ficou magoada com o que viu nas relações dos pais. E aí busca fugir disso, porque não sabe lidar. É uma fragilidade. Porque em um dado momento, a gente vai ter que se relacionar. É da característica do ser humano. Ah, eu vou conseguir, mas vai sentir pode ser que você sinta uma ausência. Isso vai te incomodar. O ser humano, ele é feito socialmente. Claro que a gente não tem que ser dependente disso, mas é uma característica que ela deve ser saciada. Então, e aí vem o terceiro tipo. Tem mais combinações, tá? Você começa em base ansiosa, mas tem evitativo. É base não sei o que, mas tem desorganizado. Eu quis trazer a ambivalente, né, destacar a ambivalente, porque é aquela que briga para testar o amor. É a pessoa muito insegura, ela tem muita certeza, ela é o efeito oposto da dependente emocional. Ela tem tanta certeza que não vai dar certo, que ela fica brigando para tentar provar que não vai dar certo, sabe? É quase que assim, fico procurando uma amante na vida do marido, não acha, mas achou uma conversa que pode ser uma comprovação. Chega a dar uma... sabe? Tem muito homem, tá? Isso aqui são características que eu tô falando de mulher, mas homem também circula nisso aqui, tá? Todo mundo tem isso aqui, tem essas características. Então assim, mas a ambivalente é aquela assim, ela acredita tanto que não vai dar certo, que ela fica forçando, ela fica brigando para provar que não vai dar certo. Então ela fica botando o seu parceiro, ela entra em competitividade com o parceiro. Ah, ele não tem condições, tipo assim, né? Ele é fraco, ele não serve para mim, sabe? Ela vai tentando, ela de forma intuitiva, ela vai sabotando a própria relação até que chega um basta. E aí quando chega o basta, ela tipo assim, eu não disse que não ia dar certo, essa é a única satisfação que ela tem. Porque ela não acredita que as coisas vão dar certo, então ela vira combativa. Mas na verdade, cara, é que essa pessoa, ela tá tentando fazer conexão através da briga. Essa é a grande característica. Esse tipo de pessoa, muito rixosa, ela tá tentando, ela tá desesperada, porque ela sempre soube que deu errado. Então ela fica forçando esse caminho. Cara, uma filha que viu o pai trair a mãe, viu a mãe ficar fodida, viu o pai fazer chantagem emocional porque ele que era o dono da casa, ele que tinha o dinheiro, a mãe largou tudo para cuidar da família. Essa garota, ela é traumatizada com relação. Quando você se relacionar com ela, cara, ela vai ter que aprender a lidar com esse trauma, porque a referência que ela tem de homem foi um cara que se aproveitou, usufruiu, traiu e ainda oprimiu. Porra, tu acha que ela quer ficar subordinada a isso? Ela quer provar que você também é assim. E aí ela é combativa contigo. Ela disputa com você. Ela vai, sabe assim, eu coloco o meu prato, você coloca o seu. Ninguém me manda.
esse vai ser o tipo de comportamento. A análise que você vai ter do pai vai indicar, né, a análise que você vai ter do pai em relação à filha vai indicar diretamente como ela vai se relacionar com o cara. Pode ser diretamente ou de forma repudiosa, né? Tipo assim, eu vou fazer igual ou eu vou fazer diferente. A melhor posição é quando você toma consciência e você escolhe o que é melhor para você. E você sai desse ciclo de repetição. Mas, sabe, assim, diversas características, sabe? Tanto da relação de como o pai tratou a mãe, de como também relação de como o pai tratava ela. Então, algumas carências vão ser assim, meu pai não me dava atenção, meu pai foi ausente. Eu sinto falta de referência masculina. Mas algumas influências vão ser assim, cara, eu vi como meu pai tratou minha mãe. Meu pai foi o maior filho da puta. Então eu não quero me relacionar com um cara assim. E aí, sabe, algumas vão levar como dependência emocional. Ah, meu pai tratou minha mãe como filha da puta, minha mãe aceitou. Então eu vou repetir. Eu vou me sujeitar a qualquer coisa porque esse é meu papel, é isso que eu mereço. A outra não. A outra vai ser tipo assim, eu não quero passar por isso, então eu vou ficar brigando pra não passar por isso. Então, sabe, as leoas são mais próximas aqui, entendeu? Mas é essa característica. Não é por segurança que ela briga, não é por segurança que ela se posiciona. É porque ela não confia no homem e ela vai buscar os defeitos dele, ou vai criar, ou vai provocar, ou vai gerar as coisas pra realmente satisfazer a sua consciência que tá vendo, ele também não prestava. Sabe, tipo assim, atribulou, tirou o cara do sério. Aí, viu? Ele é agressivo. Cara, às vezes ele é, muitas vezes ele é, mas às vezes a relação provoca isso. Uma má relação. E cara, eu tô falando, vamos lá. Eu não vou falar do homem fraco. Eu tô falando aqui de problemas que podem acarretar. Não venha depois alguém querer falar que eu tô tipo, defendendo um, defendendo o outro, tá? Mas eu tô mostrando que certos tipos de relação, a gente tá falando do público feminino, vai ser impactado por isso. Eu vou falar mais à frente do homem fraco. Eu quero construir esse arco todo de relação para poder falar com clareza do que é um homem fraco. Mas essa característica, eu já até falei assim, se eu tô numa relação, se eu tivesse numa relação onde a pessoa conseguisse me tirar do sério, tirar eu do meu eixo, eu sairia da relação, porque eu entendo que é o seguinte, eu não tô pronto, eu não sou bom o suficiente para lidar com isso. Esse é o meu problema. O dela é de provocar isso em mim, o meu é de não saber lidar com isso. Mas se eu consigo lidar com isso, eu vou resolvendo, assim, né? Tô dando um exemplo. Mas essa é a grande característica. Vai impactar diretamente os comportamentos dela. E aí, pessoas que estão nessas camadas aqui, né, evitativo, ambivalente ou desorganizado, ansioso, vão gerar relacionamentos tóxicos. E vão aceitar esses relacionamentos para suprir o que lhe falta. É aquele problema. A pessoa, o que está faltando nela, ou o que ela repudia em ter, ela vai ficar hipervigilante, tanto para pegar logo ou quanto para se distanciar logo. E essa vai ser a grande aflição e desgaste de muitas relações. Você não consegue entender a sua garota porque ela te ataca desse jeito, mas você também não busca entender ela o suficiente para entender por que ela está fazendo aquilo. Você, menina, repete um comportamento no teu marido, no teu namorado, de um problema que você teve com seu pai, que era ausente, ou que era babaca, ou que era escroto, ou que era fraco. Esse cara tem outros problemas, que talvez tu não tá vendo, mas tu tá, por causa dos seus, você tá nublando o que realmente é aquele cara. Se ele é bom ou não, se ele é ruim ou não, se ele é otário ou não, vai nublar. Então, assim, não teria como eu chegar na parte do que uma mulher busca, porque quando eu falar as coisas que uma mulher deve buscar, vocês vão sentir falta dessas coisas aqui. Ué, mas um homem que não é assim, por quê? Isso não é uma virtude que você tá buscando. É uma coisa que tá faltando em você. Isso não é o que você deve buscar. Um homem que te trata com educação não é o que você deve buscar. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. O cara te tratar com educação, o cara te tratar com respeito, é o mínimo. O cara fazer a parte dele é o mínimo. O plus são as coisas que a gente deve estar... O plus a mais é o que a gente deve estar procurando para escolher melhor uma pessoa. Mas se você não tiver resolvido as suas faltas,
você vai escolher uma virtude que não é virtude, mas é como falta em você, você vai buscar aquilo. E aí tu vai começar a dar problema. Então, impactos sociais que a relação do pai pode gerar numa menina. Sexualização precoce. E aí aumenta o número de gravidez. E aquilo, cara, como criança, né, a pessoa só termina de preencher o córtex com quase 25 a 30 anos. Porra, nego tá começando a relação sexual com 14. Porra, se a gente aqui, que às vezes tá vendo esse vídeo, tá macaco velho, ainda tá cheio de defeito, imagina com 14 anos, que você não tinha todas as funções do pré-frontal para resistir aos impulsos. E aí começa uma relação precoce muito rápida. Começa a se desgastar socialmente muito cedo. E gera um problema na própria vida, que vai colher lá na frente. Porque na hora ali do rally rola, tudo é legal. Cheio de promessa, cheio de crença, cheio de não sei o quê. Mas daqui a 5 anos que a conta chega. Tá com filho, perdeu a fase que tinha que se profissionalizar, que tinha que se... Pô, agora tem uma vida que depende de você, agora tem que resolver essa vida, porque essa vida é dependente de você. E aí começam vários problemas. O desempenho acadêmico também é influenciado diretamente, porque diminui é aquele efeito. Como uma relação negativa com o pai diminui a capacidade de funcionamento do pré-frontal, você diminui o desempenho também em estudos. Existe correlação direta, tá, da relação dos pais, do pai. Cara, e quando eu digo pai significa o tutor que você teve como referência. Pode ser um padrasto, pode ser um tio, pode ser um avô. Esse cara vai ser a referência de figura masculina, se você às vezes não era a figura do pai. Então, assim, qualquer um que siga a função de tutor masculino vai influenciar diretamente. E vai te prejudicar ao lidar com hierarquia, tá? E nas escolhas diretas de parceiro. Esses são os impactos que uma má relação pode causar na vida de uma menina. Tá? Seja social, funcional ou profissional. São esses impactos. E aquilo, esses impactos, é o que eu falo, como o mundo é nocivo. Eu falei no RC54. Para o efeito familiar, a mulher tem uma vida fértil, começa nos, acho que 10 a 13, né? Vai variar de mulher para mulher, mas vai dos 35 aos 40. Cara, às vezes a menina tem isso tudo, por isso que eu falo que o sistema é covarde com a mulher. Eu acho muito covarde com a mulher. Eu vou ter muita preocupação quando eu tiver a minha filha. Eu já tenho com as filhas que não são minhas, então vamos lá. Cara, você tem o impacto do teu pai negativo pode te gerar diversos tipos de problema. Que você só vai ter consciência para começar a resolver quando o teu córtex ficar pronto. Que ele fica pronto entre os 25 e 30. Cara, 25 e 30, você só vai ter 10 ou 15 anos no máximo, se quiser se direcionar para uma vida social familiar. Olha o impacto disso. Porra, o tempo que você demora para amadurecer vai pegar ainda o tempo que você tinha de fertilidade, que seja para fecundar, ter família. Então, às vezes, uma escolha errada que você fez por causa de uma decisão comportamental que impactou diretamente sua vida e você não sabia que tinha esse problema, pode te custar, talvez, uma família no futuro. E isso que eu acho cruel. O homem, é o que eu falo com os moleques, que fica falando mal da garota. Né? Mulher joga no fácil. Eu acho que é o RC249. Porra, o homem, ele começa no zero e ele vai conquistando. Ele vai subindo e vai conquistando. Então, mas ele vai conquistando, meu irmão, 80 anos. Se a porra evoluir, 100 anos. E ele continua, se as funções ele conseguir manter. Então, por mais que ele atrase o tempo de maturação do pré-frontal, não prejudica o resultado final. O cara com 35 anos começou a se dedicar profissionalmente, com 45 ele já tá com a vida braba. Porra, agora a mulher, se ela quiser ter uma condição familiar, não tô dizendo profissional, as mais escolhas talvez que ela tomou por impacto errado vão diminuir de forma substancial aquilo que ela talvez esteja buscando como finalidade, que ela não escolheu certo porque ela estava sob efeito de um impacto negativo direto.
Então eu acho que o mundo, eu entendo que o mundo é muito mais covarde para ela, porque tem muito pouco tempo de amadurecimento para aquele tipo de decisão, por exemplo. Eu já falei sobre o valor da mulher. Beleza, Kadar, mas como eu posso vencer as armadilhas, filha? A primeira coisa que você tem que pausar a aula agora, depois que eu falar, e escrever, é o seguinte. Por que eu digo, por que eu falo que é agora? Porque quando você para pensar muito, você pode nublar o que vai vir, o que é verdadeiro. Como funciona a nossa mente, filho? E filho que estiver vendo, tá? Vocês entendem essa porra. Teu córtex tá aqui. Teu límbico tá aqui. Tua amígdala tá aqui. Cara, o teu córtex, que tem a capacidade de comunicação. Mas é o teu límbico que gera o sentimento. Então, o teu límbico gera um sentimento, ele vai pro córtex, como dizer, uma imagem, e aquela imagem você traduz como mensagem, como entendimento. O problema é, tem tipo um Google Tradutor aqui no meio. E quanto mais você ficar pensando na hora de impulsionar um instinto, uma decisão, mais ela vai ser contaminada. E aí você perde. Quando você faz curso de sniper, uma das funções que você tem é decorar. Você tem que aprender a fazer OMD. Olhar, memorizar e descrever. Acho que é isso. Se não me engano é isso. E aí o cara ele chega assim pra você, com uma camisa assim, aí ele abre, tem tipo 20 itens aqui dentro. Ele te dá 40 segundos, eu acho. Aí você tem que olhar. No COESP também tem essa prova. Aí você olha os 20 itens, e aí a gente vai dar a tua nota de OMD pela quantidade de coisas que você conseguiu acertar. Qual é o grande desafio aqui? É que quando você vê a coisa, você tem que conseguir criar uma impressão nela. Qual é a melhor forma de fazer isso? Normalmente criando histórias. Então assim, o meu sapato abraçou minha blusa, que pegou minha calça, que botou no ombro. Tu monta uma história qualquer, ela não precisa ter lógica, mas ela precisa ser que você consiga ligar ela. E aí você não perde tanto. Ou você fica repetindo, tipo assim, tu viu o número de uma placa. 348, 348, 348. Tu tem que ficar repetindo por quê? Se você relaxar, o seu córtex se contamina. Você tem 60 mil pensamentos por dia. O teu córtex contamina com outras informações e você começa a perder a dimensão do que é verdade e mentira. Então, quando eu acabar de ler essa frase aqui, você para na hora e escreve o sentimento que estiver vindo, para você não esquecer. E aí, é assim que tu faz macete para decorar as coisas. Kadar, como vencer essas armadilhas? Como criar consciência, né? Filho, pega um papel e caneta. Como criar consciência? E reconhece agora o seu padrão de relação com seu pai. Anota rápido o que te frustra, o que te incomoda e o que te dá medo. Para agora, meu pai, eu tenho medo porque o que eu não gosto dele é porque ele fala alto, ele é violento. O que me frustra nele é que ele traiu minha mãe, ele controla o dinheiro, minha mãe passa necessidade, ele é ausente. O que me incomoda? Pô, ele é ausente, e sai escrevendo isso tudo. Brainstorm, sai escrevendo o que sentiu. Imagina a figura do teu pai. Pô, quais coisas que incomodam meu pai? Aí tu vê quais imagens que vem, ó. Vem a imagem dele gritando com a minha mãe, vem a imagem dele sendo violento, dele bebendo demais, aí tu vai anotando. Filha, aí tu já começa a definir um padrão. Essas coisas que você vai estar anotando, ela, no geral, vão dimensionar entre as coisas que você tem falta, as coisas que você evita e as coisas que você quer compor em você, tá? Pode escrever coisas positivas também, tá? Não tô com problema, mas eu tô dizendo assim, o nosso grande problema não são as coisas positivas que seu pai fez, são as coisas negativas. Por isso que eu tô falando pra tu olhar os pontos negativos. Tem um seriado dos Simpsons, tem um episódio dos Simpsons, que eles vão à família, né? E, cara, toda família, né, as proles vão desenvolver os problemas em acordo com a relação pai e mãe. E aí eles vão passando episódio e eu não lembro quem era que tava lá, mas exatamente na hora que começa a falar mal do pai, o Homer pega e todo mundo vai embora. Essa hora já era tarde demais. Por quê? No final, cara, assim, o meu filho, por mais que eu nunca vá gritar com a minha esposa, eu não vou vacilar, não vou não sei o quê, não. O meu filho, ele vai perceber coisas que eu deixei ausente. É normal, todo filho. Eu sempre vou achar que fiz mais do que fizeram por mim.
Pelo menos eu tô me esforçando para isso. Mas o meu filho vai achar coisas que eu não fiz suficiente. Trabalhei muito, talvez não tenha dado tanta atenção. Não pude ir na natação dele porque estava no trabalho. Enfim, são essas coisas que... São essas coisas que ele vê ausência ou ele sente falta que definem os problemas que ele pode ter em relação à vida pelo vacilo que eu dei, vamos dizer assim. Mas nem sempre é vacilo, né? Assim, não estou dizendo que todos esses defeitos sejam coisas desvirtuosas, mas às vezes apontam, sabe? Às vezes assim, meu pai trabalha muito. Tem gente que vai ouvir isso e vai falar, bom. Tem gente que vai ouvir isso e vai falar assim, meu pai só pensa em trabalho, ele não pensa na família. Aí você ressignifica. Cara, era a forma dele dizer amor. Trabalhou demais, não sei o quê. É isso que a terapia, ou a busca, ou o que a gente está fazendo aqui pode fazer na sua vida. Ressignificar essas dores. Mas eu preciso ver as coisas que realmente causam dor em você. Quando a gente vê essas coisas, fica mais fácil a gente definir um mapa de estratégia de que definir. E aí, assim, você definiu as coisas. Agora busque nas suas relações não mais avaliar elas pelo sentimento que ela te causa. Ah, eu gosto muito de fulano, fulano acelera meu coração. Isso pode ser ansiedade, filho. Ah, eu sinto um frio na barriga. Cara, isso é tensão, isso não é bom. Então, assim, avalie as coisas, quando você for escolher sua relação, filho, avalie as coisas de forma objetiva. Como ele me trata, como ele se relaciona com os amigos, o que ele busca da vida dele. Essas são as coisas, quando a gente for chegar lá na outra aula para falar, que a gente tem que analisar. Não é só o que sente, porque o que sente pode ser uma tempestade, filha. E isso não vai conseguir transmitir de forma coerente para o nosso cérebro. O teu límbico está falando atenção e o teu cérebro traduziu aquilo como sentimento. Sabe? O teu córtex traduziu aquilo como sentimento. Isso vai te fazer errar. Busque fortalecer tua autoestima, independente de ninguém. Quer dizer o quê? Veja o RC61, ou faça o curso. No curso tem uma parte de construção da identidade muito boa. O RC61 fala sobre construção da identidade. Você precisa ser autossuficiente. Você não pode estar buscando alguém porque te falta alguma coisa. Pode, mas aí você vai pegar comida no lixo. Porque tu está fazendo por falta, não por busca. Isso vai te causar incômodo. Aprenda a diferenciar de forma clara o que é controle do que é cuidado. Ah, meu marido, ele controla minhas roupas, meu marido não sei o quê, meu marido não deixa eu ter amigos, não sei. Assim, cara, o que você vai definir ali na hora que você analisar de forma fria. Eu não tô aqui para pontuar o que é cada relação. Cada relacionamento tem seus acordos. Eu nunca proíbo minha mulher de fazer nada. Mas a parada é o seguinte, tem coisas que eu não gosto. E aí ela tem que escolher. Se ela fizer as coisas que eu não gosto, ela vai me ter de forma infeliz do lado dela. Mas eu não vou impedir ela de fazer nada. Tem coisas que eu não gosto, não me agrada. E, esse tipo de roupa não me agrada. Eu não vou falar aqui que, não cabe falar da minha vida. Mas tem um tipo de roupa que não me agrada. Eu acho feio, acho vulgar. E eu acho isso. Tá proibida de usar? Não. Ela faz, mas sabe que vai estar me desagradando. E aí ela tem que escolher o que ela quer pra ela. Quero agradar o meu marido, quero não sei o quê. É uma distância muito grande de controlar. Não pode fazer, não vou deixar, eu que mando. Eu não deixo minha mulher... Sei lá, não deixo minha mulher ficar feliz, não deixo minha mulher ter amigas, não deixo... Enfim, essas coisas não são cuidados. Isso é controle que, no geral, vai apontar um cara inseguro. Tá? O controle, ele vai ter uma demanda coercitiva na sua exposição. Todo mundo que tenta controlar revela de si insegurança. Um chefe que controla muito é inseguro. Tá? Um pai que controla muito é inseguro. Às vezes você deu um motivo para a pessoa ser insegura. Também acontece. Mas essa característica é um reflexo. E ela vai ter normalmente uma característica coercitiva. Não vai ter espaço para escolha. Não pode, não aceito, não quero, não vai ter. Eu quero olhar teu celular. Sim, são coisas assim que vão avançando além do... Minha mulher não tem controle do meu celular, mas ela sabe todas as senhas. Eu não me incomodo. E ela também não se incomoda, mas eu já dei todas as minhas senhas pra ela. Eu já mandei um e-mail com todas as minhas senhas pra ela, de tudo que ela precisar. Eu não quero perder tempo
de relação saudável com a minha mulher preocupada com alguma coisa. Se ela que estiver incomodada com alguma coisa, ela pode ir lá olhar, ela não precisa se constranger em me perguntar. Pra mim fica mais fácil, sabe? Toda a relação que eu tive, eu entendi isso desde logo no começo, assim, quando comecei a ter namoradas, assim, né? A primeira foi uma sequência de vacilo, mas da segunda em diante, eu sempre defini uma coisa muito clara, assim, eu sempre fui muito honesto. Eu não tenho paciência pra jogo, sabe? Ficar nesse provocar briga pra ver se gosta mesmo de mim, provocar ciúme pra ver se realmente se importa. Cara, pra mim isso tudo é jogo e eu não tenho paciência pra isso. Eu sempre fui muito focado nos meus objetivos. O que eu buscava em relações era pessoas que queriam caminhar comigo. Era a única coisa que eu busco. Ah, quer caminhar comigo em direção aos meus objetivos? Ah, quero. Tô indo pra mesma direção, vamos junto. Ah, quer me levar para outro objetivo, ou quer ficar perdendo tempo com essa... Eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho. E eu não tenho paciência, cara. Eu já terminei uma relação, Gabi, tomara que ela não veja esse vídeo, há muito tempo, mas por causa de jogo de ciúme. Tipo assim, deu um chilique, não sei o quê. Ah, então quero terminar. Falei, tem certeza? Tem. Então terminamos. Tá bom. E, cara, vou seguir minha vida. Não era o que eu buscava na época, mas vou seguir minha vida. Ah, não sei o quê. Não, a gente terminou. Terminou, camarada. Bola, botamos tijolo e já acabou essa construção. Aqui a gente não vai construir mais nada. Não, mas as coisas mudaram, tá? Não. Problema. Porra, cara, hoje eu ainda sou muito mais maduro e flexível. Eu era obtuso em algumas decisões minhas, tá? Era o meu jeito de lidar com o mundo. Então eu era obtuso. Então eu avisei no começo que eu não faço o jogo. Porra, fez. Se fez porque fez, não me interessa mais. Pra mim foi jogo e pra mim acabou. Não quero mais. Porra, imagina eu ter que estudar, correr atrás de minhas coisas e ter que ficar preocupado com a pessoa fazendo jogo de ciúme, dando crise em coisa que não existe. Não tem tempo. Não tem tempo. Mas isso é minha escolha. A pessoa precisa de alguém que dê esse tempo. Eu não serviria pra nenhuma relação assim. Então, assim, não funciona bem. Então, eu não funciono. Eu, por exemplo, é uma regra minha, não funciono bem com o jogo. Então, eu não tenho paciência. Quando eu vejo, assim, eu falo com a Gabi, eu já falei, assim, de algumas coisas com ela, eu falei, cara, eu não tenho paciência pra relação assim, não. Eu lembro de um casal que ficava um perturbando o outro, assim, sabe? Sabe assim, cara, uma hora que essa coisa vai desgringolar, vai dar uma briga séria, sabe? Eu não tenho paciência pra isso. Aí fica toda hora de malzinho, eu também não tenho paciência. Quando realmente as coisas me incomodam, eu tenho tendência a ficar quieto pra eu tentar digerir, porque quando me incomoda, vamos falar neurologicamente, tu fica mais burro. Tu fica com cortisol alto, tu toma decisão errada. Então, normalmente eu fico quieto por muito tempo, a Gabi fica puta. Ela tem que falar, né? Mas, cara, se eu falar, eu vou falar merda, eu vou falar coisa que eu não concordo, e depois eu vou ficar puto pela coisa que eu falei. Então eu espero, e aí se sobrar alguma coisa amanhã, eu vou e converso. Mas a Gabi fica puta, que ela não tem paciência. Ela, você tem que falar, né? Deixa eu ficar quieto aqui. Enfim, cada um leva a sua relação de um jeito, não tem regra. O importante é ser saudável pros dois. É isso que eu sempre entendo. Se não vem pra somar, não deve ficar junto. Eu tenho essa regra clara. E aí vem, não se diminua, tá? Isso aqui são técnicas, tá, filha? Pra você não entrar nas armadilhas. Não diminua seu valor pra caber. Não diminua seu valor pra caber. Não vá buscar comida no lixo. Se o cara que você tá se relacionando é um lixo, não vá até ele. Teu valor é muito maior que isso, filha. Sabe, você é uma garota... Se você tá aqui, porra, então você tá buscando crescer, você tá buscando vencer, você tá buscando superar. Você merece alguém que esteja buscando essas coisas. Não diminua o seu tamanho pra aceitar. Ah, você tá tentando um sonho seu. O cara não te apoia, então agradeça, mas esse cara não serve pra você, filha. Não serve. Não é teu sonho? É. Eu sempre sonhei em ser policial, sempre sonhei em ser militar. Filha, a Gabriele chegou pra mim e falou isso. Eu quero ser policial. Eu falei pra ela, eu não concordo. Não acho uma boa carreira pra você. Eu não quero, eu banco pra mim, cara. Eu banco os riscos pra mim. Mas eu não quero as pessoas que eu amo bancando risco. Eu já falei isso aqui outras vezes. Mas eu quero fazer. Tá bom.
eu te ajudo. Eu não vou limitar o sonho dela porque eu não gosto. Eu dou minha opinião, eu assessoro. Ela faz o que ela achar melhor. E eu acompanhei ela em todos os exames. Eu ia e buscava no Cefap todo dia. Deixei um carro com ela para ela poder ter mais dinâmica para poder ir e voltar. Cara, relação é para ser ajudada. Do mesmo jeito que quando eu fui pro Coesp, provavelmente ela não entendia, quando ela me via chegando todo roxo, todo cheio de hematoma, com ferida, tendo que tomar mais remédio do que um ser humano devia tomar. Eu tendo que aplicar injeção de corticoide toda semana. Eu tenho certeza que ela também não gostava, mas ela também não me impediu. É isso que é relação, na minha opinião. Você nem sempre vai concordar, você vai dar a sua opinião, você vai assessorar. Mas se a pessoa decidiu, você apoia. Ué, caralho, pra que eu tenho relação? Se é pra jogar? Pra ter um inimigo em casa? Aí eu não tenho. Aí, filha, eu mandaria você seguir sua vida. Se eu sou teu pai, tu chega pra mim, pô, tô tentando um sonho meu, caramba, é legítimo, é honesto, é virtuoso. Pô, isso vai proteger minha família lá na frente, tal, vai até ajudar ele. Vai, pô. Ah, mas ele não quer. Então talvez ele não sirva pra sua vida. Se aquilo é teu sonho e ele não quer caminhar na mesma direção, agradece e segue sua vida. Eu aconselharia isso a uma filha minha. Tá? Não, ele diz que não é legal pra mim, mas ele tá me ajudando. Respeito isso. Respeito isso. Porque se relacionar, filho, é perder um pouco da individualidade. Com filho, isso ficou muito mais claro pra mim. Mas eu demorei um pouco pra entender isso. Eu sempre tive o meu individual muito definido. Então é direito meu, é escolha minha. E eu também respeitava isso dela. Mas foi ficando mais maduro que eu entendi que não tinha mais essa de eu sou... É eu e minha esposa. Ah, não sei o quê. Então não vou. Então, assim, não vai. Sabe? Então, assim, isso eu amadureci. Não cheguei pronto. Ninguém chega pronto. E eu ainda não tô pronto. Mas as coisas se ajustam. Mas eu já entendi que as coisas têm que ser unas. Não existe mais assim, ah não, mas eu tenho direito à minha privacidade. Cara, então fica sozinho. Isso pra mim é uma coisa clara. Ah, eu tenho direito à minha privacidade, não pode mexer no meu telefone. É uma escolha ótima para quem tá sozinho. Se a gente tá junto e alguma coisa me aflige, a sua maior preocupação não devia ser com a sua privacidade. Deveria ser em tirar as minhas aflições pra gente ter uma relação boa. Eu não tô... Ah, eu tô num nível neurótico, que eu quero controlar tudo, eu quero... Então também não tá legal. Os extremos sempre são errados. Tá? Mas, assim, a minha preocupação... Por que eu deixo as senhas das minhas coisas com a Gabriela? Embora eu não sei se ela olha ou não olha. Por quê? Porque, cara, eu não quero... Ainda mais hoje que eu trabalho com internet. Uma milharada de seguidor. Às vezes umas pessoas sem noção. Eu sempre, quando vejo, eu corto. Mas... para minha esposa não ter dúvida, não se preocupar com isso, ela tem lá no e-mail dela todas as senhas de todas as coisas. Eu não tenho problema com isso. Minha maior preocupação é ela ficar incomodada. Quando ela vê alguma postagem e ela se incomoda, às vezes ela não fala, mas quando ela vê e ela se incomoda, eu falo para ela me dizer. E ela me diz e eu apago na hora. Ou qualquer outra coisa que eu vá fazer. Não quero estar aqui. Então a gente não vai estar. Não gosto dessa relação com fulano, por isso tem um motivo. Então tá bom, a gente não vai ter mais amizade com esse fulano. Caralho, é minha mulher. Foi a pessoa que eu escolhi pra viver comigo. Se eu não tiver preocupado com as aflições dela, eu tô preocupado com o que nessa merda? Foi essa maturidade que eu fui desenvolvendo. Demorei, não foi fácil. Tá? Essa parte de individualidade, de ser muito focado em objetivo, é uma coisa que eu tenho muito, mas eu entendi que uma relação só é boa quando os dois estão pensando em ambos. E fica melhor a relação. Enfim, então eu tô dando aqui pra vocês coisas pra vocês não caírem em armadilhas. São tipo check-out. Então, busque referências. Né? Se você não tem referência masculina, filha, se talvez teu pai era um fraco, ou teu pai deixa as ausências que te incomoda, né, naquelas pontos que você pontuou, busque referências masculinas que tenham essas características, pra você não se relacionar, filha, mas pra você admirar como objetivo, ó. Tem que ter essas características. Cara, um homem que nunca falhou, Jesus Cristo. Tratou todo mundo com educação, deu escotado em otário, revelou os hipócritas, não julgou ninguém, só fez o bem. Pra mim é a maior figura de homem e integridade que existe.
Ah, pô, mas Jesus Jesus não comeu ninguém. Vamos pecar aqui falando essa merda. Porra, beleza. Vai buscar outras, mas busque aquilo como ideal e vai pontuando outras coisas. Vai trocando algumas coisas de outras pessoas. Porque ninguém é perfeito. Eu tenho os meus defeitos, eu não sou perfeito, fulano não é perfeito. Ninguém é perfeito. Então, pegar alguém como ideal é difícil. Mas você pode tirar parte daquela pessoa, cara, fulano é meio babaca, mas o jeito que ele trata a família dele eu acho certo. Então é assim que eu busco. Ah, achei alguém que não tá nesse nível, mas tá buscando também isso. Tá no mesmo caminho que eu. Pô, fulano tá numa vida difícil, mas fulano é mó dedicado, mó trabalhador. Porra, esse é o tipo de comportamento de homem que eu quero. Um cara que seja trabalhador, não sei o quê, mas fulano que eu conheci não tá naquele nível, mas ele tá se esforçando. Então eu vou lá e entendo que ele tá no mesmo caminho que eu. E essas devem ser as suas ponderações. Então, assim, filho, veja os R6. Eu acho que os R6 eles ajudam muito a destravar muita coisa na mente. Mas busque um apoio profissional. Eu escrevo terapia, cara, antes que algum profissional aqui venha falar, encher o saco. Teve um cara que ficou mexendo no meu saco essa porra. Busque um profissional que gere ajuda quando você estiver perdido em algum caminho. Tá? Busque bons profissionais, que também é difícil, mas busque profissionais. Por quê, filho? Não é fraqueza pedir ajuda. Nosso objetivo é vencer. E a gente tem que usar todas as ferramentas que tem para vencer. Se hoje existe apoio psicológico, apoio, sei lá, apoio de remédio, apoio de não sei o quê, apoio de não sei o quê. Cara, e isso te ajuda a vencer? Vai, porra. Não se incomoda com isso, não. Vai lá, faz tua terapia, ou sei lá, atendimento psicológico. Não sei qual é o nome que se dá certo aí, cada um chama de um jeito. Mas busca o apoio. Se você tem uma ferramenta, não é fraqueza pedir ajuda. Fraqueza é perder. Fraqueza é aceitar a derrota. Fraqueza é se conformar. Nosso objetivo é vencer. Seja como for. Se existe ferramenta, não se furte em usar. Se tem espada, pega espada. Se tem pistola, pega pistola. Se tem canhão, pega canhão. Se tem a bomba atômica, pega a porra da bomba atômica. Se tem, usa, porra. É recurso que se tem. Utilizar os recursos não é fraqueza. Então, assim, busque, sabe? Pô, faz a trilha do Machado, conversa com as pessoas. Só busque no lugar certo. Sabe? Que se ficar buscando em lugares idiotas, tu vai, sabe, se atrasar. Sabe? Tu vai buscar apoio de pessoas que estão mais quebradas que você, que estão fodidas. Sabe? Não, cara, tu tem que se ajustar, não pode piorar. Então a ambiência vai te impactar muito. Então, assim, busca nos locais certos. Em locais que você tem referência do que é certo. E aí, filha, o que eu quero definir para esse final de aula, esse impacto, ele é direto, mas ele não é determinante. Tá? Então não é uma maldição, não é uma coisa que você vai ser obrigado a carregar para sempre. Mas pode ser uma coisa que, quando você não tinha consciência, ou quando você ainda não tinha passado por essa aula, você fazia no automático. Então é impacto direto. Mas que, se você autoanalisar, você começa a regular. Porque você precisa, diante de toda a crise, entender, aceitar e não se conformar. Então, assim, fui pego como escravo. Né? Vamos dar um exemplo hipotético. Eu já fui pego, não tem como, não tem o que fazer nesse momento. Então não tem o que fazer, já está feito. Então eu aceito que eu perdi. Mas eu não estou conformado. Primeira oportunidade eu fujo. É assim que a gente evolui em tudo. Sabe, se você bloquear, não quiser entender, não quiser aceitar, você vai perder energia. Então, assim, entenda, aceite e não se conforme. Eu entendi, eu tenho... eu entendi. Porra, eu sou neurodivergente, filho. Eu tenho incompatibilidade intelectual para certos tipos de atividade. Mas, eu entendi. Beleza. Eu já aceitei que eu tenho isso. Mas eu não me conformo. Meu objetivo não é ter essa inteligência evoluída, meu objetivo é chegar na vitória. Esse caminho que todo mundo faz, eu não posso fazer, porque eu tenho essa neurodivergência e ali eu sou muito fraco. Mas tem como vir pra cá, tem como vir pra cá, tem como vir pra cá, tem como vir pra cá. Pô, mas teve que dar 10 voltas, mas venci? Venci, então foda-se. Foda-se. Então, assim, a gente tem um problema, se tem, não tem o que fazer. Então tem, beleza. Entendo ele melhor, aceito quais são as limitações e me adapto.
É isso que a gente deve buscar. É para isso que serve essa aula. Entender, aceitar e se adaptar. Não é se conformar, eu tenho isso. Eu sou depressiva crônica, então não tenho. Não, aí você não quer resolver. Teu objetivo não é mais resolver, teu objetivo é ter uma desculpa a não fazer. Tá ótimo, beleza. Alguém já conseguiu resolver isso? Já, então é possível. Ninguém conseguiu. Dá pra tentar. Minha mente funciona assim. Ah, tem uma porrada de neurodivergente aí que, meu irmão, que é dono do mundo. É o Musk, bipolaridade, o cara que criou o Spotify, TDAH. Uma porrada aí, uma porrada de... Filho, se botar no papel, todo mundo é maluco em alguma porra. Todo mundo tem algum problema, alguma coisa que não foi resolvida nessa merda de vida. Entendo, aceito, contudo, não me conformo. Essa é a grande jogada. É isso que você deve buscar. Então, quem foge dessa realidade se torna uma vítima. Porque se você não entende, o mundo covarde vai tirar proveito. Se você não entende como se lê, filha, você precisa sempre que alguém leia pra você. Num mundo cheio de covarde, alguém vai te dar a volta. Essa é a questão. Por isso que é bom entender uma aula dessa. Pô, Kadar, mas doeu ouvir coisa aí que, pô, eu não queria ter ouvido. Porra, filha, é melhor uma verdade que doa uma vez do que uma mentira que vai te matando a longo prazo. Então, assim, entender o que você busca e o que você necessita. Você tem que aprender essa diferença, filha. Essa diferença aqui, ó. Agora, que vai ser na próxima aula que a gente fizer, a gente já distanciou o que eu necessito. A gente já entendeu as coisas que podem estar te gerando necessidade. A gente vai tratar elas. Para quando a gente virar o canhão para o que a gente busca, a gente não está indo procurar no lixo. A gente está procurando onde se deve. Então, você precisa, no final dessa aula, conseguir distanciar o que eu realmente busco de um cara e o que eu necessito de um cara. Eu necessito porque eu tenho a ausência do meu pai nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Tenho que resolver. Então, essas coisas não podem ser determinantes na minha escolha. O que eu busco num cara? Eu busco isso, isso, isso e isso. Uma porrada de garota boa busca relação merda por causa dessas necessidades. Mas acha que é porque eu gosto de homem assim. É o próprio instinto animal dela dominando ela e definindo qual é o caminho que ela deve escolher. Porra, a gente não pode cair nisso, porque uma hora você vai escolher um cara... Deu a sorte, escolher um cara bom que ajudou você, que não foi covarde com você, que ajuda... Beleza, mas se escolher um cara ruim, ou às vezes, filha, você vai destruir as suas relações porque você tem essa coisa, você tá botando às vezes no teu marido uma carga que é do teu pai. Teu pai vacilou com a tua mãe e aí tu tá, pum, pau no teu marido. Porra, mas o teu marido nunca vacilou com você. Aí você cria um estado que esse cara vai querer vacilar contigo, que esse cara vai fugir, que esse cara vai recuar, que esse cara vai debandar da relação. E aí tu fala, tudo merda, tipo assim, porra, tu provocou a porra do caminho. Sabe? Porque assim, nem todo mundo vai ter autoconsciência pra poder ponderar, avaliar, entender que você tá machucado, que você só é um animal ferido, né? Atacando pra se defender. Alguns vão falar, eu não tenho paciência pra isso. E vão seguir. E aí você vai perder grandes oportunidades porque não quis ouvir a verdade para resolver a tua vida. Então essa aula aqui é para te revelar e, cara, se ela te ajudar e já te resolver, ótimo. Se não, busca apoio. Então, o que eu busco nessa aula é te dar ferramentas para superar e não repetir ciclos. E assim, vencer nessa área que é importante na vida, a afetiva. Sabe? Isso vai influenciar em tudo, tá, filha? Até na tua relação profissional. Mas é um tipo de assunto que é pertinente a gente entender pra gente poder adaptar, pra gente poder superar. Agora eu já entendo que esse tipo de cara que eu escolho é porque, porra, meu pai era desse jeito e eu tô tentando compensar, ou eu tô tentando imitar, ou eu tô tentando... Porque a relação dele com a minha mãe era assim, minha mãe era amante, então eu vou... Sabe? Ou então meu pai fugiu com a amante, então eu... Sabe? Tudo isso diz diretamente para você na hora de escolher o teu parceiro, se você não tiver autoconsciência. Então a busca dessa aula é para você aprender a se libertar, filho.
Filha, se você reparar, são 260 e poucas aulas que a gente tem até aqui. Todas as minhas aulas, filho, todos os trabalhos que eu faço, eles buscam trazer liberdade e paz. Eu não dou nenhuma aula que crie uma neurose para ficar vendendo meus cursos ou coisa do tipo. Cara, eu dou cura. Eu tento, né? Que Deus me permita. Eu tento ajudar a curar. Porque é isso que eu queria que fizessem por mim, é isso que eu quero que façam com a minha filha. Então, eu não me sentiria bem em alimentar neuroses. Às vezes as coisas que eu falo podem parecer duras ou podem incomodar, mas é eu tentando, com as minhas limitações também, fazer o melhor que eu posso. Eu tô tentando melhorar a cada dia, mas é sempre o meu melhor que eu posso. Mas assim, tudo isso aqui, cara, tudo que eu faço, você vai reparar que é para trazer liberdade e paz. Não é para alimentar nenhuma neurose, não é para jogar contra ninguém, não é para atrapalhar a vida de ninguém. Tudo aqui é para tentar ajudar a vida. Porra, porque é assim que a gente começa a viver de verdade. Você tá se relacionando mal, você tá tendo uma vida pesada, você tá tendo angústias na tua relação, porque às vezes você não entendeu que você tá repetindo um ciclo, uma carga que não é tua. O teu passado pode ter sido muito ruim, filha, e ele pode estar influenciando o teu futuro, mas você tem a escolha de mudar isso. Eu estou te ajudando com algumas ferramentas, mas busque mais. Busque sempre o melhor para você. Busque o seu caminho de paz e liberdade, que é a verdadeira hora de viver. Eu estou tentando isso para mim e eu estou tentando ajudar com isso. Então espero que essa aula te ajude, dentro das minhas limitações. Espero que ela seja bem recebida. E é isso, né? Minhas filhas me dando trabalho, mas Deus quiser vai fazer muito bem para a vida de vocês. Vocês podem ter tudo o que vocês desejarem, tá? Desde que estejam dispostos a pagar o preço, seja de curar as feridas, seja de olhar para si mesmo e refazer, mas tudo é possível. E é isso que a gente ensina aqui. A gente ensina a vencer de todas as formas. E é só o começo. Cara, e vamos agradecer aos membros e apoiadores, tá? Que eles possibilitam a gente poder me dedicar, ó. Essa aula ficou grande pra caramba. Graças a eles a gente pode isso. E se quiser aprofundar nessas ferramentas mentais, tem o nosso curso aqui, curso de mentalidade. Ele é um divisor de águas na vida de muita gente. E com certeza vai ser na vida de vocês também. É só o começo.